Agora, na Comunidade FM, programa Abordagem Regional, com Paulo Carvalho. Os fatos, prestação de serviços, opinião. Abordagem Regional. A notícia com responsabilidade. Muito bem, meio-dia, mais 4 minutos, estamos iniciando mais uma edição do programa Abordagem Regional. Hoje é quarta-feira, dia 10 do mês de maio. Para você que está com o seu radinho ligado, o dial do seu rádio 105,9, pela internet você acompanha pela nossa página, o nosso site www.radiocomunidade105.com.br/ouça aqui. E hoje, você sabe, é a quarta em que nós reservamos um espaço para falar sobre leis, sobre direitos, um pouco a nossa quarta, podemos dizer assim, judiciária, não, da justiça. Quarta o quê, Reinaldo Rocha? Boa tarde. Boa tarde, Paulinho, boa tarde aos nossos ouvintes. Estamos de volta, Paulinho. Senti saudades de você, há Paulinho. 2 dias que o senhor estava ausente, eu já estou aqui consultando o RH da nossa empresa para ver como procederemos os devidos débitos de dias perdidos, cesta básica. Então eu posso procurar um advogado da minha confiança. É importante que faça isso. É importante, né? Tá certo, então. Para você que nos ouve nesse momento, um abraço para vocês. Obrigado pelo carinho da audiência. Hoje, Paulinho, é dia do cozinheiro, dia da cavalaria e também dia do campo. Deste ano, dia do campo também. Agora, qual campo não fala, né? De concentração, de futebol, não fala. Já se foram deste ano 130 dias, restam 235. E logo mais às 18h42, Paulinho, tem mudança de fase da Lua. Estaremos com lua cheia. E pelo semblante do Dr. Druziani, hoje ele vira lobisomem sem sombra de dúvida, cara. Ah, não vira lobisomem? Com essa cara? Vira. É lobisomem, com certeza. Que hora que é a mudança da Lua? 18h42. É bem nesse horário. É um pouco mais cedo a lua cheia hoje. Então, doutor, se o senhor pensar em virar hoje, né, lobisomem, depois da 18h42. 18h40 não tá valendo ainda, tá certo? Muito bem, é a nossa quarta jurídica. Vamos bater um papo aqui com o doutor Druziani, alguns assuntos, inclusive ontem, Reinaldo, você não pôde participar com a gente. Desde que nós iniciamos as nossas terças legislativas, ontem foi a primeira terça nesse percurso que estamos fazendo, que os 11 vereadores usaram a palavra e nós veiculamos aqui no... Que maravilha. Todos os 11 tiveram espaço. Todo o time inteiro, né? O time inteiro. 11, o time inteiro teve espaço. Bacana. E nós conseguimos fazer um compacto, né, do pronunciamento, porque falaram muito sobre a questão saúde. Um requerimento do nobre vereador Gustavo Braga, além dele, obviamente, que foi o propositor do requerimento, teve também mais 9 vereadores que falaram sobre o tema saúde. E o Marcelo Ozelin, que nesse requerimento não utilizou a palavra, também falou sobre saúde, mas no quesito os motoristas de ambulâncias, num outro requerimento. Então, nós tivemos a oportunidade ontem de ouvir, né, um debate. Fazia tempo, Reinaldo. Na verdade, confesso a você que desde que eu acompanho as sessões camarárias, foi a primeira vez que eu vi os 11 vereadores utilizarem a tribuna. Bacana, muito bom. Isso demonstra interesse dele e isso demonstra também que os nossos votos não foram jogados no lixo. Inclusive, eu vou fazer uma pergunta daqui a pouquinho sobre uma propositura do presidente do Legislativo, ver qual é a opinião do nobre advogado aqui presente, que vai utilizar os microfones, que já sinaliza que o STJ, o Superior Tribunal da Justiça, negou aí o pedido do Lula, que estava pedindo, né, para adiar hoje o seu depoimento, que está previsto para as 14 horas,
que inclusive, doutor, eu estava vendo na internet, inclusive o próprio juiz Sérgio Moro, ele fez, usando o próprio perfil dele, um pedido para que a população não fosse lá, se quisesse manifestar apoio, enfim, contrário ou favorável ao ex-presidente, não era para ir até a cidade de Curitiba, mas eu estava vendo pelas redes sociais, pelo YouTube, alguns pontos, tá parecendo um clima anti-guerra, antiterrorismo, sei lá, porque o que é de homens da polícia preparado do batalhão de choque para deixar ali o recinto, né, protegido, isso é por conta de quê? Por ser um ex-presidente? Porque eu me lembro, numa data não tão distante assim, que teve um fato muito semelhante em Campinas, se não me falha a memória, quando um líder de uma facção criminosa também foi e teve toda essa parafernália toda para proteger, trancou, cercou, fechou quarteirões, batalhão, polícia, exército, e tá bem parecido. Qual que é a semelhança, doutor? Dá para explicar em poucas palavras? Em poucas palavras, não. Mas num tempo hábil. Vou tentar resumir. Para atualizar o nosso ouvinte, havia essa expectativa aí de suspender essa oitiva do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, marcada para as 14 horas lá em Curitiba. Dos 3 habeas corpus que ele impetrou no Supremo Tribunal Federal, aliás, no STJ, no Superior Tribunal de Justiça, 2 já garantiram que vai haver audiência. O terceiro diz respeito à suspeição do juiz Sérgio Moro. Ele entende que o juiz já está partidário já e que não tem isenção para julgá-lo. Este, salvo muito engano da minha parte, também não vai fazer com que suspenda esta audiência às 14 horas. Então, todos preparados para essa expectativa da audiência às 14 horas. E quando eu digo preparados, é preparados no sentido de entender e saber o que está acontecendo no nosso país. Não preparados para ir lá como torcida de Fla-Flu ou de Corinthians e São Paulo. Por falar nisso, cortando o senhor, por falar nisso, cortou. Tem um sarrinho aqui nesse sentido. Falou que o Lula vai de camisa do Corinthians hoje para ver se tem ajuda do juiz. Nesse sentido que o senhor está falando. Prossiga. Por outro lado, o próprio juiz disse que ele não é torcedor, ele é juiz. Ele não é nem nenhuma das duas torcidas. Agora, a exortação que ele fez através da rede social foi no sentido de falar para os simpatizantes dele, juiz Sérgio Moro, não irem até Curitiba, não irem lá na Justiça Federal. Em nenhum momento ele falou de simpatizantes do Lula, para não irem também. Ele foi muito criterioso nesse sentido. Simpatizantes do Lula é problema do Lula. Simpatizantes dele é problema dele. Porque ele acabou, com a sua atuação, criando essa expectativa, se tornou uma personalidade, e isso acabou então saindo dos fóruns, o que não deveria acontecer. Existe esta crítica em relação ao juiz Sérgio Moro. O juiz só fala no processo. Concordo e sempre falei isto. Mas não foi ele quem deu o primeiro passo para que essa discussão de dentro do processo saísse para fora do processo. Não foi ele, né? Então, ele tem sido muito criterioso, ele não tem falado nada do contexto que ele vai decidir do processo. Quando ele se manifesta nas redes sociais é apenas enquanto cidadão, e neste caso aqui, apenas para dizer, olha, não precisa vir a Curitiba, não precisa vir aqui à sede da Polícia Federal, só nesse sentido. Ele não entra no mérito da questão para dizer se Lula vai ser condenado ou não vai ser condenado, se a prova é favorável ou não é favorável, como fazem os partidários do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né? Então, esta é uma diferença. Concordo com os críticos que dizem que o juiz só tem que falar no processo. Só que este caso e essa situação é uma situação sui generis, que se ele não se manifesta no sentido de não venham, o seu silêncio
pode traduzir aos simpatizantes dele de que é para ir sim. Tem este cuidado, infelizmente. O reitor da Universidade de Salamanca, na Espanha, na época do generalíssimo Franco, da Revolução Espanhola, quando o generalíssimo Franco tomou a Universidade de Salamanca, este reitor usou da palavra para falar que estava errado, que ele estava sendo autoritário, e foi morto por isso. Mas ele disse, neste momento, a seguinte frase que ficou para a posteridade: há momentos em que calar é mentir. Então existem alguns momentos em que, se a pessoa ficar calada, ela está avalizando alguma coisa, ela está consentindo com alguma coisa, ela está permitindo alguma coisa. Então Miguel de Unamuno, reitor de Salamanca, naquela época, disse essa frase: há momentos em que calar é mentir. Muito bem, só o paralelo que eu queria deixar claro, senão fica às vezes uma dupla interpretação. Desculpa, porque o senhor lembra eu em Campinas... vou fazer o que o Reinaldo Rocha fez. Pois comigo, não. te cortar. Porque eu vivi esse momento aí. De Campinas? Você falou aí da oitiva do Andinho. Isso. Lá no Palácio da Justiça de Campinas. Eu estava lá. O senhor lembra a Eu data? estava lá. O ano, pelo menos? Marcelo Rezende. Eu estava lá. Falando em Marcelo Rezende, ele está mal da saúde, né? Ele não está lá. Ele não está lá. Internado tá internado em hospital. O senhor lembra o ano que foi? Não lembro. Nem o ano? Não lembro. Mas não faz tanto tempo assim. Uns 5 anos para mais. Mas eu lembro, foi antes da morte do próprio Toninho, o prefeito de Campinas, bem, de 5 para 10 anos. Eu lembro que era no início da possibilidade do combate ao crime organizado, porque antes as instituições de segurança pública do nosso estado sequer mexiam nesse problema chamado crime organizado. Daí porque ele se transformado num crime organizado do jeito que se transformou. Mas era uma tensão muito grande nesta época. E o Andinho era um dos líderes do crime organizado de umas facções naquela região. E havia a informação, através dos serviços de inteligência da segurança pública, de que estava já tudo preparado para resgatá-lo no percurso entre a penitenciária de Indaiatuba e o Palácio da Justiça de Campinas. Eu, não sabendo disso, eu fui a uma audiência em Campinas. Nesta oportunidade, a audiência então foi suspensa, como todas as audiências daquele dia foram suspensas. O fórum foi fechado, os quarteirões foram fechados, com polícia civil, polícia militar, polícia federal, polícia do exército, e eu tive essa infelicidade de ver o comboio imenso trazendo uma pessoa, um chefe do crime organizado, nesta oportunidade lá em Campinas. Agora, eu lembrei disso por quê? Porque agora acontece a mesma coisa em Curitiba. Na sede da Polícia Federal em Curitiba, suspensas todas as audiências, ninguém faz mais nada para que seja ouvido, que tem apenas uma audiência, que é do interrogatório do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, é esse clima de segurança pública para que não haja problemas, e que me lembrou aquela oportunidade lá em Campinas. A diferença fundamental, obviamente, é de que lá era um líder de um crime organizado. Aqui é um líder da população, ex-prefeito, líder sindical, ex-presidente e respeitado por uma grande parcela da população. Muito bem, vamos falar um pouquinho sobre questões jurídicas. Eu recebi várias vezes, em vários grupos inclusive, uma postagem do Estúdio 1 que traz uma observação, inclusive diz, né, no texto que acabou vindo para a gente nas redes sociais e através do WhatsApp. Olha isso. A Globo News apresentou esse vídeo e imediatamente após o Congresso e o Senado ligaram para a TV intimidando sobre ameaça para que retirassem o texto da pauta dos demais telejornais do dia e pediram para amplamente ser divulgado.
Obviamente que nós não temos essa prática, né, de propagar essa informação, mas como nós fomos pesquisar, inclusive já existem sites falando sobre esse aplicativo, eu queria que o senhor explicasse o aplicativo. Nós não vamos aqui falar sobre o porquê de ser veiculado ou não, e se for fato, o porquê não se dá publicidade desta notícia. Eu vou veicular um trecho aqui e eu gostaria então que o senhor opinasse, se for verdade, o porquê não dá publicidade desta informação que fala justamente sobre um aplicativo. A parte que nos cabe, né, nesse latifúndio, qual é a nossa responsabilidade, nosso dever e nosso direito. A internet criou um canal direto para que o cidadão comum possa fiscalizar e cobrar melhorias do poder público. E às vezes a gente gostaria de participar mais. E já que vamos falar de tecnologia, vou chamar o nosso comentarista Ronaldo Lemos. Ele trouxe para a gente um aplicativo que faz com que a nossa participação cidadã tenha muito mais efeito nas decisões, por exemplo, tomadas pelo Congresso Nacional. Acho fundamental falar disso, acho fundamental falar do aplicativo Mudamos. Ronaldo Lemos, que bom ter você aqui. Conta mais sobre esse aplicativo que resolve um problema, por exemplo, que a gente tem um projeto de iniciativa popular. Aí tem que ficar lá confirmando se aquela pessoa assinou mesmo, CPF. Esse aplicativo já dá uma objetividade, uma praticidade sem fim nesse sentido. Maria, é exatamente isso. Esse aplicativo é para permitir que os cidadãos do país possam assinar projetos de lei de iniciativa popular, e esses projetos viram leis, viram propostas no Congresso Nacional que precisam ser votadas pelos deputados e deputadas e decididas lá. Então, ele não é um aplicativo de petição, né? Acho que o brasileiro está cansado de fazer petição. Você vai lá, faz uma petição, às vezes tem muitas assinaturas e não acontece absolutamente nada. Esse aplicativo é para concretizar a Constituição de 88. A Constituição, ela prevê que se 1% dos eleitores se reunirem e assinarem um projeto de lei, esse projeto de lei ele precisa ser aceito pelo Congresso. Isso acontece também não só no plano federal, mas no plano dos estados e das cidades. Então, por exemplo, em muitas cidades do Brasil, 300 assinaturas por meio desse aplicativo já geraria um... Muito bem, já deu para entender, inclusive o Reinaldo já abriu ali na internet o aplicativo pra gente, mudamos.org.br, é isso? Exatamente, esse é o site, né, e através do site você baixa aí o aplicativo. Mudamos, o doutor também está aqui no notebook tentando abrir para a gente poder comentar, porque eu lembro, doutor, de leis de iniciativa popular, mas que precisavam daquelas assinaturas, inclusive a própria lei da ficha limpa, que eu acho que é a que está mais próximo da gente, que a gente tomou conhecimento, porque inclusive algumas instituições, inclusive instituições religiosas, fizeram campanhas de assinaturas, e ali precisa ser identificado o eleitor, inclusive com o número de eleitor. Agora, pelo que eu entendi, a maneira com que o Lemos está apresentando diretamente dos estudos em Nova York, é justamente falando que agora, através de um aplicativo, o senhor consegue fazer exatamente o que se fazia através dessas leis de iniciativa popular. Então eu queria ver até que ponto isso tem a sua veracidade, porque se for realmente nesse quesito, Reinaldo, compensa a gente incentivar, porque ele falou que é em todas as esferas, inclusive. Sem dúvida. Né? Agora imagine que uma lei de iniciativa popular, então vamos propagar esse aplicativo. Dúvida. Seria, né, até um tipo de uma missão nós como rádio fazer isso. Exatamente. Inclusive, o Reinaldo, eu tenho aqui no computador, nesse aqui na área de trabalho, a palavra livre. Eu acho que tem uma pasta escrito vereadores e tem a palavra livre do presidente, o Miguel Bragione. Seria mais o fim da fala, mas dá pra gente colocar, porque ele vai falar justamente sobre a questão de um projeto, doutor, que ele estava... Como é o nome da pasta, Paulinho? Eu acho que está como vereadores na área de trabalho mesmo. Na área de acho que eu criei uma pastinha escrito vereadores, e dentro da pastinha tem palavra livre, e aí eu fui nominando um a um. Sim, sim. Né? E no finzinho da fala dele vai falar justamente... Qual o vereador mesmo? O Miguel. Né?
Então, antes de você repercutir, é só para a gente entender, doutor, qual que é a veracidade disso tudo? Então, agora, através de um aplicativo, segundo o próprio Lemos aqui, que é de Nova York, trouxe essa informação, tem cidade que com 300 assinaturas, ou 300 pessoas que baixaram o aplicativo, fizerem uma propositura, a Câmara Municipal é obrigada a legislar em cima, doutor. Queria que o senhor explicasse, por favor. Nós estamos a 36 minutos do final do programa. Isso. Vou tentar. Calma aí, tem mais assunto. Primeiro, é bom que o ouvinte me acompanhe em duas reflexões. Eu gostaria de fazer a primeira delas, que eu acho que é a mais importante, que é a da participação do cidadão. Qualquer aplicativo, qualquer instrumento, qualquer meio que garanta que o cidadão manifeste a sua vontade e influa, faça pressão legítima para que as coisas aconteçam do jeito que ele, cidadão, gostaria que acontecesse, é bom. Tanto a nível federal quanto estadual e especialmente, ouça-me você, querido, municipal. Especialmente municipal. É que é no município que começa tudo. O município, somado a todos os municípios, compõe-se o estado, que somado a todos os estados, compõe a federação. Então começa aqui. Daí você fica criticando lá o federal lá e o seu vereador fazendo besteira aqui, você não fazendo nada. Primeiro isso. Então todas as formas de participação, que possa a população influir na atitude e atividade do político, executivo, legislativo, é boa. Esse aplicativo é bom. Já tinha visto falar nele, salvo engano meu, é de um professor aqui da USP de São Carlos. Agora, o que eu não havia visto é esta forma de divulgação, prestando um desserviço, dizendo que este aplicativo é válido para colher assinaturas para projeto de lei de iniciativa popular. Não é verdade, isto é mentira. Repito, não que não sirva para manifestar o que a população gostaria de manifestar. Ótimo, mas não serve para projeto de lei. Para projeto de lei existe um regramento, um procedimento que garanta que realmente aquelas pessoas estão querendo fazer aquele projeto de lei, e um aplicativo deste, infelizmente, ainda não garante isto, tá? Então, primeiro isto. Segundo, não é possível fazer projeto de lei por iniciativa popular em qualquer instância de poder. Também tem que ser visto isto. Para finalizar, eu gostaria de lembrar a todos os ouvintes, e isto muito pouca gente sabe, que no Brasil nunca teve nenhuma lei que fosse iniciada com projeto de lei de iniciativa popular. Que silêncio, hein? O senhor que está do outro lado do nem rádio do desarmamento, não teve um negócio de desarmamento aí? O senhor que está do outro lado do rádio aí, tá achando que o doutor tá mentindo, porque eu já vi várias vezes, eu ouvi falar isso do desarmamento, Maria da Penha. a Maria da Penha. Mas, caro ouvinte, inclusive da alteração da legislação da ficha limpa envolveu milhões e milhões de pessoas. Mas na hora que chegou no Congresso Nacional, haviam vícios de procedimento tais que não poderia ter sido recebido como lei de iniciativa popular. Aí um dos deputados, ou alguns deputados, assumiram aquela incumbência e propuseram aquela lei partindo desta propositura de milhares e milhares de pessoas. Mas, tecnicamente, no Brasil, nunca teve ainda nenhum projeto de lei de iniciativa popular. Por quê? Porque há uma burocracia envolvida de tal sorte que, falhando em algum momento dessa burocracia, este pedido não pode ser aceito como pedido de iniciativa popular. Então esses deputados foram laranjas desta lei? Não digo isso.
Eles aceitaram... Se não era deles, eles deram o nome. Lá. Podemos... Aceitaram uma pressão legítima da população, através daquelas assinaturas, para encaminhar um projeto de lei. Laranja é quando alguém se presta a fazer alguma coisa clandestinamente e que não quer que os outros saiam. Sim. Este é o laranja. Tá? É aquele que quem está se aproveitando suga o sumo, depois joga o bagaço fora e ninguém fica sabendo o que foi que aconteceu. Esse é o laranja. Então, trocando em miúdos para facilitar o nosso ouvinte, esse aplicativo mudamos.org.br poderia servir como um estímulo para que algum deputado ou senador pressionado por essa quantidade enorme que poderão, né, ocorrer em virtude da facilidade de se ter o aplicativo, eu vou apoiar essa iniciativa. E aí talvez algum deputado ou algum senador motivado por isso entre com a iniciativa e intitule, olha, foi uma ação que teve uma iniciativa popular, uma motivação popular. Exatamente. Agora, eu gostaria de falar aos ouvintes uma outra coisa que é muito importante. Primeiro, repetir o que eu falei no início da minha fala. É importante sim esse aplicativo. Não o desprezemos, não. Serve para colher a manifestação da população. Qualquer aplicativo nesse sentido é muito bom. Só não pode mentir, dizer que serve para projeto de lei de iniciativa popular. Agora, nós, cidadãos, e aí eu me incluo nisso, nós temos preguiça, infelizmente. Porque é fácil a gente conseguir e-mail de todos os deputados, de todos os senadores. É só mandar e-mail para eles. É que a gente tem preguiça. O nosso dia a dia, muito corrido, muita coisa, não dá para ficar fazendo esse tipo de coisa. Deveríamos, não é possível. Se tem um aplicativo que facilita nós fazermos isso, e aí diretamente aos deputados mesmo, a gente escolher, olha, o deputado Nelson Marquiselli de Pirassununga, o deputado Lobe Neto de São Carlos, o deputado, enfim, que você sabe que vai colher voto aqui depois, vai tentar aqui depois, tá entendendo? Aí você pode influir na atitude dele. Isto é o que o voto distrital prega e que num outro momento nós poderíamos conversar sobre ele. É importantíssima essa participação. Se tiver instrumentos de tecnologia que facilite ao cidadão fazer essa participação, mostrar a sua manifestação, é muito bom. Tomando cuidado com um outro viés, que é o cidadão que participa sem estudar muito bem do que ele está participando e fica só votando no canto da sereia. É um outro problema sério que podemos falar num outro momento. Mas o cidadão consciente, que se informa sobre aquilo que ele está influindo perante os representantes dele, é importante sim, qualquer instrumento de participação. E a sereia citada, gente, não é a Isis Valverde, não. É uma sereia mais feia. Certo? Em cada sereia um barbudo. É, exatamente. O paletó é gravata ainda por cima. Pelo amor de Deus, olha, eu vou falar uma coisa para vocês, meus povos e minhas povas. Nós pensamos aí que a população não sabe votar. Exatamente. Nós teremos que caçar esse direito. E se fosse pelo menos direito aí... é assim, ó, direito se não sabe usar direito, o direito não pode ter direito. Então se não sabe votar, não pode votar. Tá aí, tá vendo só? Se fosse a Isis Valverde até dava para encarar, né? Muito bem, 12:40, estamos de volta com a Quarta Jurídica e como nós estamos falando hoje, doutor, sobre iniciativa popular, participação popular, manifestação popular, eu pedi para o Reinaldo colocar no ponto um assunto que foi debatido, não foi proposto e vai ser colocado em discussão na Câmara Municipal de Porto Ferreira pelo presidente. Ele já fez aí uma colocação na mesa diretora e, logicamente, vai agora ter que passar pelo crivo dos vereadores para a aceitação ou não. Mas, como parte da iniciativa popular, e eu fui um dos grandes incentivadores, há muitos anos eu venho pedindo isso aqui na Câmara Municipal de Porto Ferreira, já visitei outras câmaras e existe a possibilidade da participação popular, desde que previamente inscritos, o cidadão
pode usar a tribuna. É obviamente dentro do espaço da Câmara, não dentro da sessão, mas ao término, enfim, é possível, e eu já tinha visto em algumas situações, e aqui em Porto Ferreira nunca pôde. O cidadão, ele senta lá no plenário e simplesmente assiste, não existe a possibilidade de se ter voz. E agora o vereador e presidente da Câmara Municipal, você já achou o ponto correto aí? Vamos ouvir então o que ele vai propor, doutor? Eu gostaria de uma observação do senhor e se o senhor conhece em outras cidades esta prática. Pois não, Reinaldo? Esse dispositivo. E a resposta era aquilo que a gente sabia, é possível. Não existia na ocasião uma vontade, eu não vou dizer vontade política porque detesto esse adjetivo, mas não existia uma vontade ou até uma maturidade para que isso acontecesse. E hoje foi dada entrada nesta casa, este projeto eu vou tecer algumas características que envolvem ele, que ele é baseado em outras leis existentes em outros municípios. Então diz, a tribuna livre, ela tem duração de 15 minutos improrrogáveis. E ela se destina à manifestação de cidadãos e cidadãs pelo uso da palavra após o encerramento da sessão. Porque o nosso regimento interno, ele impede que o cidadão entre aqui no plenário durante o trâmite da sessão. Podemos modificar isso no futuro, mas entendo que a sessão da Câmara é a Câmara que conduz. Terminou, saudamos o pavilhão nacional, nós temos a possibilidade dessa extensão dos 15 minutos ao cidadão. Então diz lá, antes do término da sessão, o presidente comunicará ao plenário sobre o uso da tribuna livre, convocando depois da saudação ao pavilhão nacional os inscritos pela ordem. As pessoas que estão inscritas. A pessoa interessada, ela tem que comprovar ser eleitor, eleitora, neste município, associação representada por associação de moradores de bairro, entidade sindical, entidade de utilidade pública, qualquer organização, qualquer ONG, qualquer associação, entidade anônima, sociedade anônima, agência reguladora, representante do poder público, qualquer cidadão pode usar. Desde que essas entidades, essas pessoas jurídicas, estejam legalmente constituídas em nosso município. Pode também participar o Conselho Municipal. Vir aqui emitir uma notificação, uma informação, queira fazer uso. E o uso da tribuna livre pelo cidadão e pela cidadã de outra zona eleitoral não será impedido no caso de representante legal ou pessoa credenciada pelas classes referenciadas. Os senhores vão observar o projeto em si. Essa inscrição, ela é feita até às 14 horas do dia da sessão, pelo interessado, informando a classe que representa e informando o assunto que a pessoa quer abordar. O tempo é aquele de 15 minutos, podendo ser, o tempo pela pessoa interessada é de 5 minutos, podendo ser prorrogado por mais 5 minutos. Então, a pessoa interessada, ela tem isso. Por que 15 minutos? Nós podemos receber 3 pessoas nesse tempo. E a pessoa só pode fazer o uso da tribuna livre uma vez a cada 15 dias. Ela vai respeitar o regimento interno da Câmara e o orador, ele é responsável pelo conteúdo da fala dele aqui. Ele não é vereador, ele é um cidadão. Ele vai ser responsável pelas palavras que ele vai utilizar. O que é importante também considerar é o seguinte, de repente, numa possibilidade dessa, que eu encontrei um pouco dessa insegurança no mandato anterior, o cidadão vem aqui, usa da tribuna e ofende, critica, fala algo pesado, algo ofensivo a algum colega. É uma possibilidade. Os impedimentos dos vereadores, os princípios que norteiam os vereadores são os mesmos aplicáveis àquele cidadão. Se ele, porventura, quebrar o decoro parlamentar, o decoro da fala, da respeitabilidade na casa, a punição dele vai ser a interrupção do uso da fala nos 4 anos naquele mandato. Ele não vai mais fazer o uso da fala. Então eu apresentei hoje esse projeto, que eu entendo que ele vem ao encontro desta Câmara nova, esta Câmara que está com o ideal de participação e de proximidade com a população, porque entendo
que já passou da hora para o nosso município. Os senhores sabem, e os senhores recebem os seus eleitores. E muitos dos seus eleitores já reclamaram, poxa, eu não posso argumentar, eu não posso fazer a minha consideração, fazer a minha palavra. Eu sei que você é meu representante, mas eu também gostaria de falar aquilo que penso, dizer a minha opinião. É uma forma que a Câmara, para democratizar o seu espaço, está tentando oportunar aos cidadãos. Muito bem, está aí, doutor, uma propositura do presidente da Casa de Leis, já tentou, inclusive, em outros mandatos, eu lembro, até na gestão passada, eu também tinha feito essa argumentação, e segundo ele, né, por conta do regimento interno e por conta até da não aceitação dos nobres pares, nunca foi à frente. E agora, com uma nova visão, uma nova Câmara Municipal, novamente volta em pauta, e a gente sabe que em algumas cidades existe isso. E até ele fez uma observação, eu vi que o senhor assustou no decoro parlamentar, depois ele fez a sábia correção na fala, né? Obviamente que os cidadãos não são parlamentares, mas também sofrerão as punições. Falou algo que é ofensivo, que denegriu, nunca mais nesta legislatura eles vão poder utilizar desta ferramenta. Eu vejo com bons olhos, doutor. Eu queria a opinião do doutor. Eu também, Paulo Carvalho. Apenas lembrando aos ouvintes que o vereador ele tem a imunidade parlamentar, ou seja, tem muita coisa que ele pode falar, é claro que tem seus limites também, e que o cidadão não poderia falar, né? Então é nesse sentido, acho que ele quis ressaltar o cidadão, o que ele falar ali nessa tribuna livre, ele tem a responsabilidade absoluta sobre o que ele está falando, sobre as denúncias que ele está fazendo, as injúrias que ele está sacando, enfim, né? Mas eu só abusando um pouco da bondade de todos os senhores edis, que eu tenho certeza que estão nos ouvindo, especialmente o presidente da Câmara, tá? Eu gostaria que a tribuna livre fosse antes da sessão da Câmara. Porque se tiver algum projeto para ser discutido naquela sessão da Câmara e que algum cidadão ou alguma entidade queira colaborar, dando a sua consideração, fazendo as suas colocações das suas posições, é melhor que faça antes de os vereadores debaterem e depois decidirem do que depois da sessão da Câmara, né? Então fica aí essa dica, enfim, esse pleito de um velho advogado aqui para vocês. Agora, é louvável, obviamente, em todas as câmaras municipais que eu conheço, e conheço várias câmaras municipais que trabalham muito nesta área, na região toda, raramente encontrei uma que não tenha esta tribuna livre, tá? Então, louvabilíssimo, já não era sem tempo. Agora, por outro lado, também é claro que precisam ter algumas regras. Não pode franquear aí para que uma tribuna livre seja usada durante 1, 2, 3 horas, inviabilizando a sessão da Câmara. Perfeito, então. 3 intervenções, 15 minutos. Essa punição aí de nunca mais usar a tribuna na Câmara também não é possível. Isso em direito não existe, esse nunca mais. Pode colocar um prazo, um tempo aí. O nunca mais nessa legislatura, na próxima. Não, foi o que ele... não. Acho que qualquer tribunal diria que é muita penalidade. Porque nós não podemos esquecer que o cidadão, quando está revoltado, às vezes realmente ele excede um pouco, né? Nós somos humanos. Somos mortais. Às vezes não, né? Então... Com uma certa frequência. Quando a gente está revoltado, a gente sempre excede um pouco. Então, eu só faria essa propositura aí, que seja tribuna livre antes de começar a sessão. Aí depois em alguma sessão, né? Câmara que o senhor conhece, várias, existe a oportunidade de ser durante? Não, nunca é permitido. Não, nunca é permitido. Porque são duas questões distintas mesmo. Nunca é permitido e nem pode ser permitido. E se alguma Câmara permitir, isso é ilegal. Por quê? Porque é um poder da República que tem que funcionar ele por ele, sem intervenção, sem intervencionismo.
A tribuna livre feita antes ou depois, ela é uma colaboração ao poder legislativo. A intervenção de qualquer um que não seja vereador durante a sessão, durante a discussão, durante a votação, é uma intervenção indevida num dos poderes da República. É como se eu pudesse lá, numa decisão que está sendo discutida ou votada na Câmara Municipal, de repente eu entro lá e paro tudo. Não, para aí, não pode ser desse jeito. Não. Então, essa intervenção é indevida. E repito, se alguma Câmara autorizar, qualquer tribunal vai dizer que isso é ilegal. Bom, e a sugestão para ser antes, ela está muito mais dentro do contexto de participação popular do que depois. Veja bem, depois o leite já derramou, vamos colocar assim no linguajar popular. Se teve algum requerimento, alguma coisa para ser aprovada, já foi. Agora, antes não. Quer dizer, a fala dessa pessoa antes pode ser que influencie a votação na sequência de algum projeto polêmico. Mas esta é a ideia. A tribuna livre, ela serve para isso. Exatamente. Se alguém pensa que a tribuna livre é para ir lá e ficar fazendo proselitismo e tentar aparecer porque tem um holofote ligado, não é para isso. A tribuna livre é para que as pessoas e entidades lá frequentem para falar daquilo que está sendo discutido na Câmara Municipal. Exatamente. E, em especial, naquele dia da sessão. É verdade. Então, para nós como povo, simples mortais, seria muito mais, entre aspas, negócio ser antes. Miguel, muda a lei, passa para antes, tá bom? Eu digo mais ainda. Eu aprendi com um velho juiz, e juiz bom, eu nunca tive problema com ele, e este eu nunca tive problema com ele, me dizia assim, doutor Menino, ele me chama, doutor Menino, eu gosto quando eu vejo advogado combativo num processo que eu vou decidir, porque eu tenho a convicção que a hora que eu decidir, condenando ou absolvendo, eu vou estar fazendo, sabendo exatamente tudo o que está acontecendo. Então eu acho que o vereador tem que ter esse descortínio também. Ele tem uma pré-concepção, ele ouve pessoas, ele ouve a sua assessoria parlamentar, política, enfim, mas quanto mais ele ouvir, melhor. E dizia já também o célebre filósofo francês que não concordo com uma só palavra do que dissestes, mas eu defenderei com a minha vida o vosso direito de dizê-las. Ou seja, é muito melhor você ouvir aquilo que você não ouviu ainda, uma outra visão sobre aquilo, do que você ficar ouvindo só o que você já sabe. Rousseau dizia isso na Revolução Francesa. Garantir o direito daquele que quer dizer, mesmo que você não concorde com ele. Bom, já que estamos aí trazendo a oportunidade de trazer opções, inclusive, para o presidente que virá, um dia aqui, inclusive, para falar sobre esta possibilidade, Reinaldo e Dr. Druziani. Veja bem, nessa colocação ele disse que nós, cidadãos comuns, poderemos nos inscrever até 2 horas do dia da sessão, por exemplo. Muito bom. Segunda-feira, então eu tenho. Só que, como que eu vou me inscrever se eu não sei os requerimentos que vão ser debatidos naquela sessão camarária? Porque os vereadores têm até o meio-dia da sexta-feira anterior para protocolarem os seus requerimentos que vão ser debatidos na segunda. Só que nós, cidadãos, não temos acesso a isso. Como é que eu vou saber? Não, então, tem sim, o meu amigo Paulo Carvalho. Sim, se tivesse atualizado. O senhor ouviu falar de um negócio, eu não sei aonde que eu ouvi uma vez, chamado pauta da sessão camarária? Sim. Então. Só que essa pauta da sessão camarária tem sido entregue na hora da sessão camarária. Mas, no regimento interno da Câmara, com certeza, deve estar lá um limite máximo que a pauta deve estar pública para que a sessão camarária seja feita de forma legal. Essa observância que eu estava até fazendo jus a ela agora, é porque em sessões passadas, realmente, o senhor entrava no site da Câmara na segunda-feira, já estava no site. É outra coisa. Estive, inclusive esta segunda-feira, eu como imprensa e transmissor, porque todas as sessões estão sendo transmitidas, cheguei 7h30, falei, cadê a pauta? Não está pronta.
Cadê a pauta? 5 para as 8, cadê a pauta? Começou a sessão aí que foi distribuída a pauta. Quer dizer, então, é uma falha, pode ter ocorrido nessa última sessão por algum problema de secretaria ou técnica, mas é uma observação que tem que ser colocada para o presidente também. Não adianta. Como é que eu vou me inscrever às 2 horas da tarde se até às 8 horas da sessão eu nem sequer sabia os requerimentos que iam ser debatidos? Eu vou falar uma coisa pro amigo Paulo Carvalho, e já que o Reinaldo Rocha está ouvindo também, pode ouvir, e todos os Ainda bem, né? E todos os ouvintes que estão nos acompanhando, vai nos acompanhar. A publicidade dos atos, ela é condição do próprio ato. Então, vamos ver no regimento interno da Câmara se tem um limite máximo de publicidade dessa pauta. Porque, não respeitado este limite máximo, qualquer decisão que a Câmara Municipal tome é nula de pleno direito. Então, há que tomar cuidado com isso. Eu tenho certeza que o colega lá, advogado da Câmara, procurador, ele observa muito bem isso, tem uma experiência, um know-how, uma capacidade fantástica, mas a pauta serve para isso. Porque nós, leigos, muitas vezes ouvimos por anos e anos pauta, 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 e acho que é um papel que é passado de mão em mão. Sim. Não, papel ou a pauta é um fenômeno jurídico que serve justamente para isso, para dar publicidade às pessoas daquilo que vai ser discutido, decidido no fórum, na Câmara Municipal, na Prefeitura, e se estiver um regramento aonde conste que esta pauta tem que ser feita até X tempo antes do ato, se não for feito, é nulo de pleno direito. Por isso que eu disse, e eu partia do pressuposto que existia pauta, e portanto, se existe pauta, tem como o cidadão saber o que vai ser discutido para se inscrever então e dar a sua manifestação. Ou seja, quanto mais transparente for também a pauta e todos os trabalhos da sessão camarária, melhor, né? Não só, mas bem acompanhado, né? Bom, observações que serão amplamente debatidas e discutidas, inclusive às terças-feiras, com os legisladores que aqui fazem uso, não da tribuna livre, mas desse microfone que é livre também. Que é livre para a manifestação. Inclusive, é livre, mas tem que vir aqui, marcar uma data e uma hora para falar também, né? Como em qualquer lugar, tem que ter um mínimo de organização. Senão, agora, vira bagunça, né? Por falar em bagunça, eu estou lhe cortando, aprendi com o Reinaldo Mas já Rocha, virou bagunça aí. Que, para lhe dizer que eu acho que este microfone aqui é uma tribuna. É mais do que uma tribuna. Porque o conceito de tribuna, Reinaldo Rocha, vá ao Google, significa exatamente isso. Aquele local onde você pode se manifestar sobre aquilo que interessa à coletividade. Exatamente. Este microfone é uma tribuna. E com a presença do advogado virou um tribunal. Então, para você, amigo cidadão, se precisar fazer que a sua voz seja ouvida, vem aqui no faça tribuna, que com certeza a sua voz será propagada por todos os espaços desse rincão do qual nós moramos. Amém. Não é rincão, é Porto Ferreira. Rincão é outra cidade. É verdade. Muito bem, gente. Infelizmente chegou ao final de mais uma edição desta Quarta Jurídica. Doutor, obrigado e até a semana que vem. Um abraço a todos. Muito bem, nós voltaremos amanhã. Não se esqueça, hein? Segunda a sexta, 6:30 da manhã, enquanto você degusta aquele cafezinho delicioso, você ouve a Comunidade FM. É o Jornal da Manhã. Boa tarde para todos nós.